Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago pra vocês essa linda bolsa, a bolsa Lavínia, feita em fio lótus na cor lavanda, um fio de poliéster, tá? 100% poliéster, de 5 milímetros. Eu utilizei aí, eu tinha 2 rolinhos, sobrou do segundo rolo 120 gramas, tá? Cada rolinho tem 300 gramas, então ficou uma bolsa bem grande, tá, gente? Ficou uma bolsa média. Utilizei também esses acessórios no dourado. Coloquei a minha etiqueta aqui da Destaque, etiquetas. A alça de corrente também lá da Destaque, etiquetas. Coloquei aqui uma alça redonda, ó, de metal dourado. Esse porta-tassel com suporte também no dourado lá da Shopee, tá? O suporte, a alça e o botãozinho imantado também são lá da Shopee, tá bom, meus amores? Então, é uma bolsa muito bonita, ó. Eu fiz também o fundo, gente, com o fio, tá? Então, ficou muito legal. Eu vou medir pra vocês verem aqui. Primeiro, vamos medir o fundo. O fundo ficou aqui, gente, com 24 centímetros e meio de comprimento, quase 25, e de largura ficamos com 8 centímetros de largura, tá? E a nossa bolsa de altura ficou aqui com 18 centímetros, tá? Então, ficou uma bolsa média, como falei pra vocês, super delicada. Ó, e tem um espaço interno muito, muito, muito bacana. E eu espero muito que vocês gostem desse tutorial. Então, eu ensino pra vocês tudo bem certinho. Essa trama também muito linda, gente. Eu espero que vocês gostem muito. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia. Eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal. Aqui na tela tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai ser redirecionado para a página de pagamento, que vocês fazem um pagamento de R$ 6,99 mensais, mas vocês têm direito a 2 aulas mensais inéditas que eu não posto aqui no canal, fora as aulas que já tem lá disponível, tá certo? Mas se você não puder, não tem problema, você deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras e assistindo os anúncios. Isso já me ajuda e me incentiva a trazer cada vez mais tutoriais para vocês gratuitos. Lembrando que são 3 tutoriais gratuitos para vocês semanais. Tá bom? Então, bora pra aula? Então, vamos para a lista de materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje. Para começar, vou utilizar um fio de poliéster. Esse é o fio Lotus da Fiorecer, tá? 100% poliéster, tem 200 metros e 5 milímetros, tá? A agulha indicada é da número 4 até a número 6, tá? Como falei pra vocês, tem 200 metros. Eu tenho mais um rolinho aqui, mas eu vou mostrar certinho pra vocês o quanto a gente vai gastar de fio, tá bom? E a cor é a cor lavanda, 0505. Uma cor bem bonita, bem delicadinha. Um fio que eu gosto bastante, gente. Vou deixar pra vocês o link aqui na descrição pra vocês adquirirem lá na Shopee, tá bom? Esse fio de poliéster pra nossa bolsa de hoje. Como o nosso trabalho eu quero um pouquinho mais de estrutura hoje, eu vou utilizar a agulha 5,5, tá? E nosso fio de poliéster também, levando em consideração, ele é um pouquinho mais fininho, não fino, mas ele é menos denso do que o fio de malha. Então, eu vou utilizar a agulha número 5,5, mas vocês podem utilizar aí a agulha número 6 ou a agulha de vocês de costume, tá? Vou utilizar aqui também um par de alças de metal redonda. Ela é a de 13 centímetros, tá? 13 centímetros e meio, se eu não me engano. Vou deixar pra vocês também o link aqui na descrição, que eu também comprei na Shopee essa alça, tá? Então, a gente vai utilizar o par. Vou utilizar também um botãozinho imantado de 18 milímetros, tá? Inclusive, gente, ontem chegou pra mim os meus botões. Comprei um pacote de botões, porque a gente sabe que a gente usa muito, né, no crochê. Deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar aqui. E sai bem em conta, tá? Pra vocês verem. Eu acabei de tirar o primeiro e tem mais aqui 19, tá? Esse daqui a gente usa muito. Então, eu já comprei um pacote grande junto, que economiza também, né? Quanto mais a gente compra, mais econômico fica. Vou deixar pra vocês aqui na descrição também, caso vocês tenham interesse
também de comprar em grande quantidade assim, pra ficar mais em conta, tá? A gente vai utilizar somente um botãozinho. Aqui vou utilizar 1 metro de corrente, lá da Destaque Etiquetas, um dos parceiros aqui do nosso canal. Um parzinho de argola articulada, também lá da Destaque Etiquetas. E a minha etiqueta também de acrílico espelhado com a minha logo, tá? Pra dar um charme a mais na nossa bolsa. Lembrando que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o link do WhatsApp e do Instagram deles pra vocês fazerem os pedidos, tá? Vou utilizar, gente, esse porta-tassel. Eu já trouxe aula aqui pra vocês no canal. Olha que gracinha, gente. Ele já vem um copinho com o parafusinho. Graças a Deus eu comprei a chave Alli, tá, gente? Pra ficar mais fácil. E também vem com essa argolinha na ponta, já vem com a corrente. E esse porta-tassel aqui lá da Casa de Palha, tá? Vou deixar pra vocês o link aqui na descrição, que eu também comprei ele na Shopee, tá? Vai dar outro charme na nossa bolsa também, tá? Pra ficar mais delicadinha ainda. Vou utilizar marcadores também, tá? Pra ajudar a gente a se achar aqui na nossa bolsa, tá? Fita métrica, tesoura e linha e agulha pra costura, pra gente costurar o nosso botãozinho, tá bom? Lembrando que eu deixo toda a lista de materiais aqui na descrição pra facilitar pra vocês adquirirem aí os materiais, ok? Então, bora pra aula! Então, vamos lá iniciar o nosso trabalho aqui, tá, meus amores? Vamos fazer aqui a nossa base primeiro, tá certo? Então, para começar, eu vou deixar uma ponta de fio generosa pra gente fazer um detalhe na nossa base. E isso vai ajudar a nossa base a ficar bem retinha, tá? Então, depois dessa ponta, eu vou iniciar o meu trabalho. Laço aqui o meu fio e pego o fio do rolo. Esse daqui a gente deixou sobrando. Aqui, a nossa laçada inicial já vai contar como um ponto, tá? Então, aqui eu vou fazer um total de 20 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 correntinhas, tá? Aqui temos o lado do direito, né? Os vezinhos. E temos o lado do avesso. Cada alcinha corresponde a uma correntinha. Eu vou trabalhar pegando nos vezinhos, tá certo? Então, vou pular o primeiro e venho no segundo pegando uma dessas alcinhas. Então, eu entro aqui, laço, trago esse fio pra frente, laço e fecho, fazendo o primeiro ponto baixo. Venho no próximo espacinho, pegando só a alcinha de cima, laço, trago aqui pra frente, laço, um ponto baixo. Venho na próxima alcinha, laço, trago aqui pra frente, laço, fechando essas duas alcinhas. E vamos fazendo desse jeito até o finalzinho da minha carreira, tá? Até chegar ali no nozinho inicial. Continuei aqui fazendo meus pontos baixos, tá? E chegamos aqui na nossa laçada inicial. E eu vou fazer a minha primeira curvinha dentro dessa laçada, tá? Eu gosto de fazer aqui, gente, porque aqui a gente consegue ajustar. Então, eu pego uma alcinha da laçada inicial, vou fazer aqui um ponto baixo, viro, trago mais pro meio, mais um ponto baixo. E agora, eu viro totalmente, deixa eu só tirar essa pontinha aqui. Como eu falei pra vocês, ela vai ficar solta. No mesmo lugarzinho, eu faço o meu último ponto baixo, tá? Então, na minha curvinha, eu fiz um total de 3 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a trabalhar nessa parte aqui reta. Então, na frente de cada ponto baixo, ó, eu preciso fazer outro. Então, aqui são os 3 da minha curva, eles não contam. Mas eu preciso fazer os pontos aqui. Então, no pezinho desse meu ponto, eu entro aqui, laço, faço um ponto baixo. No próximo, bem de frente, laço um ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer um pontinho para cada pontinho de base, ó. Então, a gente tem o espelho aqui, ó, esse ponto na frente desse, esse na frente desse, esse na frente desse. E eu vou seguir até o finalzinho ali, fazendo desse mesmo jeito. Continuei aqui fazendo meus pontos, tá? E chegamos aqui onde temos o primeiro pontinho.
Aqui eu tenho que completar a minha curvinha, tá certo? Então, eu vou vir bem aqui, ó, no centro, ó. Bem no pezinho de onde eu já tenho meu primeiro ponto baixo. Venho aqui, coloco um ponto baixo. E agora, bem aqui, né, no centro, ó, bem aqui no meio, entre esse e esse, eu vou fazer mais um ponto baixo em cima dessa correntinha que a gente pulou, tá? Ó, então, bem aqui em cima, eu trago bem pra cima, eu fecho fazendo o meu ponto, ó. Então, ficou 1, 2 e 3 pontinhos, tá? Então, eu faço bem em cima da correntinha pra ficar bem legal, ó. Então, aqui ficou a nossa primeira carreirinha. Vou medir pra vocês verem, tá? Então, aqui a primeira carreira a gente ficou com 18 centímetros. Conforme a gente for subindo, fazendo as carreiras, ela vai aumentando um pouquinho, tanto na largura quanto no comprimento. Então, agora eu vou pegar meus marcadores pra mostrar pra vocês bem certinho a parte dos aumentos, tá? Então, vamos lá pro fechamento. Aqui, o fechamento dessa primeira carreira é um pouco diferente dos da sequência, tá? Eu já mostro pra vocês, ó. Eu vou soltar essa laçadinha, vou vir nessas duas alcinhas aqui de cima, ó. Venho com a agulha de trás pra frente, pegando essas duas alcinhas. Agora, eu vou laçar essa alça e trazer aqui pra trás, ó. Aqui, nessa primeira carreira, eu vou fazer o fechamento do meu último pontinho. Então, eu entro bem no centro aqui, como se fosse um ponto baixo centrado, tá? Não é ponto baixo centrado, porque aqui, essa alcinha, ela tá solta ainda, tá? Então, eu coloco a laçada na agulha e ajusto, ó. Deixo bem ajustadinho. Agora, eu laço, trago aqui pra frente e faço aqui o meu primeiro ponto, tá? Bem no meio. Então, aqui, meus amores, como eu tenho 3 pontos aqui nessa curva, eu preciso fazer 3 aumentos. Então, aqui o primeiro eu já vou fazer um aumento, tá? Então, eu faço um ponto no mesmo lugarzinho. Venho no meu próximo pontinho, entro aqui, ó, ponto baixo centrado. Uma perninha pra cada lado, tá? Laço, mais um aumento. Opa. E 2. Certo? Deixa eu só diminuir essa alcinha aqui, de cima. E aqui eu vou marcar esse meu último pontinho, para facilitar, para mostrar para vocês. Agora, eu vou caminhar com pontos baixos centrados até eu chegar aqui no meu terceiro pontinho aqui, nessa curvinha também que eu tenho os meus 3 pontos. E aqui nessa parte reta, é só ponto sobre ponto, fazendo ponto baixo centrado, tá? E aqui nessa parte do meio, gente, onde tá esses buraquinhos, a gente já vai fechar eles, tá bom? Caminhei aqui com os meus pontos, tá? E agora eu cheguei na minha curva, mais uma vez. E aqui eu vou fazer os meus 3 aumentos também. Entro aqui no ponto baixo centrado, uma perninha pra cada lado, ó. Laço, trago aqui pra frente, faço um ponto. Já venho aqui com o meu marcador pra marcar, tá? Então, fiz aqui meu primeiro pontinho, vou fazer o segundo. Fiz aqui meu primeiro aumento, no pontinho do meio, mais um aumento. E nesse de cá, o meu último aumento, tá? Lembrando que eu tô deixando aquela alcinha ali livre. Olha pra vocês verem. E aqui, ó, essa laçada inicial, eu posso puxar, que ela fecha o buraquinho aqui que tava aberto, tá vendo? E eu coloco o marcador nesse último pontinho. Agora, eu vou seguir fazendo os meus pontos nessa parte reta, também pontos baixos centrados. Até eu chegar no meu último pontinho ali da carreira, que é o meu último aumento que eu preciso fazer, tá bom? Caminhei aqui com os meus pontos, tá? E chegamos aqui no último, que vai ser o meu último aumento, tá? Ó. Então, eu vou entrar aqui. Essa primeira carreirinha de aumento é um pouquinho mais complicadinha, porque fica bem apertadinho os pontos. Mas eu tenho que sair aqui, ó, no ponto baixo centrado. Laço, faço o meu primeiro ponto. Já coloco o meu marcador.
venho aqui e faço o meu segundo, tá? Então, fiz aqui a minha segunda curvinha. E agora, vamos pro fechamento que a gente vai utilizar aqui nessa parte da nossa base nas próximas carreiras. Solto aqui a minha laçada, venho aqui nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente, ó, pegando só essas duas alcinhas, tá? Coloco essa alcinha na minha agulha, trago pra trás. Ó, trouxe aqui pra trás. Agora, eu vou entrar no primeiro ponto que eu fiz da carreira, que é esse daqui, ó, ponto baixo centrado, tá vendo? Agora, eu coloco aqui a alcinha na minha agulha, laço, fecho bem, puxo bem aqui essa alcinha, laço o fio do meu rolo e trago aqui pra frente, fazendo o meu primeiro ponto, tá? Mas antes da gente dar sequência, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês vão fazer em todas as carreiras pra manter bem certinho, bem retinho aqui esses pontos, tá? Tá vendo aqui que tá um pouquinho torto, ó, o meu ponto? Então, eu vou ajeitar assim, ó, pra deixar um pontinho de frente pro outro, tá? Ó, então, tem que ficar um pontinho na frente do outro pra ficar bem certinho. E aqui desse lado de cá, a mesma coisa. Vendo que tá aqui assim? Então, eu vou ajeitando pra ficar bem certinho. Tem que ficar um pontinho na frente do outro, bem bonito. Então, agora vamos dar sequência aqui pra nossa base, tá? Então, aqui agora, a sequência que a gente fez na carreira anterior foi 3 aumentos. Agora vai ser um ponto sozinho e um aumento, tá? Então, aqui nesse primeiro ponto eu faço um ponto sozinho, no próximo eu faço um aumento. No próximo eu faço um ponto sozinho, lembrando que é ponto baixo centrado. E aqui nesse último, eu faço um aumento. E no último pontinho, eu já vou colocar o meu marcador, para me ajudar a ver certinho. E aqui agora temos os pontos da nossa parte reta, tá? Aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 pontos na parte reta. Então, sempre nesses 17 pontos, a gente vai fazer um ponto para cada pontinho de base. Lembrando que tem que ser ponto baixo centrado, tá? Então, eu vou fazer esses 17 pontos e já volto para mostrar para vocês a nossa outra curvinha. Cheguei aqui no meu marcador novamente e aqui uma regrinha bem clara para vocês. Toda vez que a gente for finalizar uma curva, eu vou iniciar ela do mesmo jeito, ó. Aqui eu finalizei com um aumento, então eu tenho que iniciar com um aumento. Então, eu tiro aqui meu marcador e já venho começando a fazer essa mesma sequência. Então, eu coloco aqui meu primeiro ponto e já coloco o marcador. Então, vai ser um aumento, um ponto sozinho. Um aumento. Um ponto sozinho. Agora, aqui, um aumento. E no último ponto vai ficar um ponto sozinho. Outra coisa aqui também, meus amores, a curva que a gente faz, sempre ela começa de um jeito e finaliza de outro. Ela nunca vai fazer do mesmo jeito. Tipo assim, começar com aumento, finalizar com aumento é porque tá errado, tá? Então, fica assim. Agora, eu vou dar sequência aqui fazendo um ponto para cada pontinho de base aqui nesses 17 pontos da parte reta. Caminhei aqui com os meus 17 pontos, cheguei aqui novamente no meu marcador. Então, do mesmo jeito que eu finalizo, eu inicio. Então, aqui eu vou fazer um ponto sozinho, tá? Lembrando que é sempre ponto baixo centrado. Um pontinho. E agora, vamos fazer aqui o nosso aumento, tá? E aqui ficou certinho a nossa
a nossa curvinha, tá? Então, finalizamos com um ponto sozinho, um aumento, e aqui, no início, um ponto sozinho, ok? Então, agora vamos pro fechamento novamente. Solto aqui a minha laçada, vou vir nessas duas alcinhas aqui de cima, coloco aqui a minha agulha de trás pra frente, coloco a minha alcinha de novo na agulha e puxo aqui pra trás. E o fechamento, como falei pra vocês, no primeiro pontinho da carreira, só que nessa primeira que a gente fez diferente. Então, entra aqui no ponto baixo centrado, coloco a alcinha na agulha e ajusto muito bem aqui, puxando o fio do rolo. Laço e trago aqui pra cima, fazendo o meu primeiro ponto da carreira, tá? E aqui, mais uma vez, vamos ajeitar pra ficar bem certinho, ó. Essa aqui tá pra baixo e essa tá pra cima. Então, a gente faz o quê? A gente ajeita até ficar um juntinho do outro aqui, ó. Precisa tá bem de frente esses pontos um pro outro, tá? E aqui nessa parte de baixo, a mesma coisa, ó. Então, acabou que eu fui ajeitando, já ajeitou tudo junto, certo? Então, vamos lá. A sequência aqui dessa carreira vai ser 2 pontos sozinhos e um aumento. Nessa carreira anterior foi um ponto sozinho e um aumento, né? E outra regrinha aqui também que a gente vai utilizar é que aqui a gente não vai fazer aumento sobre aumento. Então, eu vou aproveitar esses pontos sozinhos para fazer um aumento. Então, aqui eu já vou fazer um aumento. E eu falo aqui, gente, em relação à carreira anterior, tá bom? Então, aqui fiz o meu primeiro aumento, agora eu venho e faço 2 pontos sozinhos. 1 e 2. No próximo, um aumento. E aqui agora são 2 pontos sozinhos. 1. E aqui no meu marcador, o segundo, tá? E marcamos aqui também esse último pontinho. Agora, vamos fazer aqui os 17 pontos na parte reta. Como falei pra vocês, já finalizamos aqui os 17 pontinhos. Chegamos aqui no primeiro pontinho da curva. E a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente iniciou, que vai ser um ponto sozinho. Aqui, na verdade, são 2, né? Mas eu vou fazer aqui primeiro um, marco, 2 pontos sozinhos. Agora, na sequência, um aumento. Então, a gente vai fazendo assim, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento, até chegar ali no marcador. Cheguei aqui no meu marcador, fiz a minha sequência, como falei pra vocês, a gente vai finalizar com um aumento, tá? E eu vou marcar aqui, tá? Provavelmente essa é a minha última carreira, mas eu vou deixar marcadinho pra explicar pra vocês, caso vocês queiram fazer mais carreiras. E agora eu vou caminhar com os 17 pontos aqui sozinhos. Caminhei aqui, tá bom, meus amores, com os meus 17 pontos sozinhos. Do mesmo jeito que a gente finaliza, a gente inicia. Então, aqui, vou tirar o meu marcador e vou fazer um aumento, tá? Marco aqui, fiz o meu primeiro, agora eu vou fazer o segundo. E agora, 2 pontos sozinhos, tá? Ó. Então, no final, ficou assim a minha base, ok? Já vou tirar as medidas pra vocês, só vamos finalizar aqui essa parte do centro. E eu vou explicar pra vocês aqui a próxima sequência, tá? Caso você queira continuar aqui as carreiras. Deixa eu só medir aqui pra vocês verem mais ou menos, né? Então, aqui ficamos com 25 centímetros, 24,5, quase 25 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura, tá? Então, ficou um tamanho bem bacana, tá? Ficou bem grandinho.
Então, caso você queira aumentar, é só vocês continuarem com a sequência. Qual que vai ser a próxima sequência? Aqui fizemos 2 pontos sozinhos e um aumento, na próxima vai ser 3 pontos sozinhos e um aumento, na próxima 4 pontos sozinhos e um aumento, 5 pontos sozinhos e um aumento e assim por diante. A única regra que a gente precisa é não fazer aumento sobre aumento. Por que que não pode, né? Porque quando você faz aumento sobre aumento, ele vai fazendo um bico, tá? Então, ele não vai ficando redondo. Então, por isso que a gente não faz aumento sobre aumento para ficar bem redondinho aqui, tá? Então, lembrando que os aumentos sempre são na parte entre os marcadores. Na parte reta, a gente faz um ponto para cada pontinho de base, tá? Então, aqui a gente vai ajeitar a última vez para ficar bem retinho, ó. Bem certinho os pontos. Aqui, dos dois lados, ó. Então, aqui estão bem retinhos. E agora, eu vou fazer aquele acabamento que eu falei pra vocês na parte central, tá? Como que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou entrar bem nesse meinho onde a gente fez os aumentos, tá? Vou laçar esse meu fio, trazer ele aqui pra frente, ó. E aqui, onde a gente fez os pontinhos, ficou esses buraquinhos. Então, em cada buraquinho desse eu entro, laço e faço um ponto baixíssimo. No próximo buraquinho, eu entro, laço, mais um ponto baixíssimo. No próximo, eu entro, laço, um ponto baixíssimo, tá? Então, em cada buraquinho desse, a gente vai fazer desse jeito, porque acaba escondendo esses buraquinhos, tá? E fica bem perfeito a nossa base. E fica com esse detalhinho aqui nessa parte central, tá bom? Então, subi aqui os pontos baixíssimos, tá? E aqui, ó, fiz no meu último buraquinho. E eu vou aproveitar, gente, essa pontinha aqui pra gente fazer o arremate da carreira e já iniciar aqui com o acabamento perfeito. E sem precisar cortar o fio, tá? Então, eu vou soltar aqui essa alcinha, ó. Que é o restante do fio. Eu vou vir aqui nessa carreirinha de cima, tá? Ó, tem essa e essa. Eu vou puxar aqui esse fiozinho pra cima, mas eu seguro o nozinho aqui só pra esconder, só pra não soltar essa alcinha, tá? Ó, então vai ficar assim. Agora, eu vou trazer essa pontinha aqui pra cima, ó. Então, eu venho aqui por algumas alcinhas. Venho aqui por algumas alcinhas e puxo essa pontinha pra cima, tá? Até sair aqui pra cima. Ó, ela tá bem aqui. Então, eu pego mais uma pontinha aqui e fecho. Agora, como que eu vou fazer pra arrematar certinho? Eu vou desmanchar esse nozinho não, né, gente? Esse ponto. E eu vou fazer esse ponto aqui novamente, ó. Eu vou entrar no meu espacinho, laço o meu fio, trago aqui pra cima com o fio do rolo, mas eu vou finalizar esse ponto aqui com esse fiozinho que a gente puxou pra cima. Eu laço aqui e fecho. Agora, eu puxo todo esse nozinho pra cá, ó. Tá vendo? E agora, vamos fazer o arremate. Vem aqui nessas duas alcinhas com a agulha de trás pra frente, tá? Trago aqui pra trás. E aproximo aqui pra fazer o fechamento. Agora, eu viro o meu trabalho, entro aqui, ó, nessa alcinha, nessa primeira alcinha, e depois no meio dessas duas alcinhas. Ajusto aqui um pouquinho, laço e trago pra trás. Ó, e assim fica o fechamento bem bonito, tá vendo? Invisível. E aqui o fio do nosso rolo fica livre pra gente começar a nossa primeira carreira aqui. Então, meus amores, dá pra gente fazer mais uma carreirinha de acabamento aqui, utilizando a pontinha que a gente deixou ainda, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês primeiro, de novo, né? Porque aquela hora eu não tinha fechado ainda a carreira. Então, aqui no final, ficamos a nossa base com 24 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura, tá? Então, vamos lá.
Eu vou trazer aqui esse meu fiozinho pra cá, ó. Bem aqui onde eu fiz o fechamento. Vou deixar esse fiozinho que a gente deixou sobrando pra cá. E eu venho e trago o fio do meu rolo. Eu pego as duas alcinhas, venho no próximo, pego as duas alcinhas, laço um ponto baixíssimo. Passo por baixo das duas alcinhas, laço um ponto baixíssimo. Embaixo das duas alcinhas, laço um ponto baixíssimo. Embaixo das duas alcinhas, laço um ponto baixíssimo. Isso aqui é mais um detalhe que a gente vai dar pra nossa bolsa, tá? Então, vou dar toda a volta desse mesmo jeito. Quando eu chegar aqui no último, eu volto com vocês. Dei toda a volta aqui, meus amores, com os pontos baixíssimos. Olha, pra vocês verem, vai ficar mais completinha essa base, tá? Chegamos aqui no nosso último buraquinho. Eu entro aqui embaixo, tá? Do mesmo jeito, só que eu vou pegar esse fiozinho que a gente deixou sobrando pra fazer esse último ponto. Ó. Então, agora eu vou puxar tudo aqui pra fora. Aqui. Pego aqui as duas alcinhas do meu primeiro ponto baixíssimo. Trago pra trás e agora eu vou voltar no mesmo buraquinho, tá? Nesse mesmo espacinho. Só que eu passo aqui por baixo primeiro, ó. Passo aqui no meio, laço e trago aqui pra trás. E agora sim, temos a nossa base totalmente finalizada, com esse acabamento muito bonito, tá? E vai ficar mais estruturada ainda. Certo? Então, agora vamos começar a subida da nossa bolsa. Então, aqui, meus amores, eu vou deixar o fiozinho que a gente deixou sobrando, tá? E vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Eu vou pegar duas alcinhas aqui somente, que vai ser essa alcinha de cá e um nozinho do ponto baixo. Então, eu já entro aqui, já laço o fio do meu rolo, trago aqui pra frente, laço e fecho fazendo meu primeiro ponto. A alcinha de trás e o nozinho, aqui tem mais do que um nozinho, tá? Mas você só precisa pegar uma outra alcinha aqui, ó. Já deixo essa que ficou sobrando aqui junto, laço um ponto baixo. A alcinha de trás e o nozinho, laço um ponto baixo, tá? E a gente vai fazer desse mesmo jeitinho aqui. A gente vai fazendo desse jeito, meus amores, até o final da nossa carreira, tá? Eu gosto de fazer desse jeito, pegando duas alcinhas pra ficar mais firme o nosso trabalho. Então, meus amores, dei toda a volta aqui, tá? Fazendo um pontinho pra cada pontinho de base, tá? E aqui ficamos com um total de 58 pontos na nossa base, ok? Mas caso você tenha feito maior ou menor, não precisa se preocupar, porque aqui pra gente fazer essa trama não precisa de um número específico de pontos. A gente pode utilizar qualquer quantidade de pontos, ok? Então, vamos pro fechamento aqui que a gente vai utilizar em todas as carreirinhas. Solto aqui a minha laçada, venho com a agulha aqui de trás pra frente. Pego a minha alcinha e trago aqui pra trás. O fechamento vai ser fechamento de ponto baixo centrado. Então, vou vir no meu primeiro pontinho, pressiono aqui a minha agulha, ó, até sair uma perninha pra cada lado, tá? Essa pontinha aqui depois a gente vai arrematar. Coloco essa alcinha na agulha e ajusto, certo? E agora eu vou trazer essa alcinha aqui pra frente. Essa primeira alcinha, eu não vou subir ela, vou deixar ela bem pequenininha. E agora, o que eu tenho que fazer? A gente vai pegar em duas partes aqui, ó. A gente vai pegar no ponto baixo centrado e embaixo desse ponto que a gente acabou de entrar, tá? O nosso pontinho correspondente. Então, eu entro aqui embaixo desse meu ponto, laço, trago aqui pra frente. Essa última alcinha, eu vou passar por dentro dessa primeira, ó. Agora, eu laço, trago aqui pra cima, dá uma ajeitadinha aqui, ó. Laço, trago aqui pra cima, laço e fecho. E vai ficar assim o meu ponto, tá? Então, vamos lá. Venho no meu próximo pontinho, a primeira etapa é entrar no ponto baixo centrado. Laço, trago aqui pra frente. Essa alcinha a gente deixa bem curtinho, tá? Porque essa alcinha que fica curtinho é essa aqui, ó. Se você deixar ela muito solta, ela vai ficar bamba e é bem fácil sua cliente esbarrar em alguma coisa e acabar puxando ela. Então, essa primeira a gente deixa bem curtinha. Agora, eu vou vir embaixo desse ponto que eu acabei de entrar no ponto baixo centrado, ó, bem no pezinho dele. Então, eu entro aqui embaixo, ó, laço essa alcinha e trago aqui pra frente.
Essa alça eu passo por dentro dessa. Agora eu laço, trago aqui pra cima, dando uma altura, laço e fecho, ó. Vamos lá de novo. No próximo pontinho, entro primeiro no ponto baixo centrado. Essa alcinha a gente deixa bem curtinha, tá? Reparem aqui, ó, que essa daqui ficou mais firme do que essa. Essa aqui, ela ficou mais soltinha do que essa, tá? Então, depois, conforme vocês vão subindo, vocês vão conseguir tensionar bem aí, deixar bem certinho. E agora, a gente vai trabalhar embaixo. Então, a gente trabalha no ponto baixo centrado e embaixo do mesmo ponto, tá? Então, vou vir aqui embaixo, laço. Essa alça eu passo por dentro dessa. Puxo aqui pra cima e fecho. Certo? Vamos lá de novo. Entra aqui no ponto baixo centrado, uma alcinha curtinha, vem embaixo desse mesmo ponto. Laço, trago aqui pra frente. Aqui eu seguro essa última alcinha pra me ajudar, tá? Ó, a passar por dentro dessa última. Trago aqui pra cima e fecho. Todas essas vão ser do mesmo jeito. Entro no próximo pontinho, ponto baixo centrado, a alcinha aqui, a primeira alcinha sempre curtinha, tá? Entro embaixo desse mesmo ponto, laço, trago aqui pra frente. Essa alcinha eu dou uma seguradinha, porque eu tenho que passar essa alça aqui por dentro dessa. E quando eu seguro aqui, eu sinto que essa aqui fica um pouco mais firme. Então, eu seguro aqui, laço, passo por dentro dessa alcinha de cima, dou uma alturinha e fecho, ó. Então, a gente vai fazendo desse jeito. E a gente vai dar toda a volta desse mesmo jeitinho. Dei toda a volta fazendo esse mesmo padrão aqui de ponto fantasia, tá? E agora vamos pro fechamento que eu falei pra vocês que é o mesmo. Solto aqui a minha laçada, venho aqui com as duas alcinhas, com a agulha de trás pra frente nessas duas alcinhas. Laço esse meu fio e trago aqui pra trás, tá? Ó. Ajusto bem. Agora, eu vou vir no meu primeiro pontinho da carreira, nessa parte aqui de cima que a gente laça, que fica aparecendo um ponto baixo, tá? Eu entro aqui dentro, ponto baixo centrado também, ó. Uma alcinha pra cada lado, tá vendo? Coloco essa alcinha na agulha e ajusto. Agora, eu laço, trago aqui pra frente. Laço e faço um ponto baixo, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo centrado, tá certo? Ó. Então, aqui a gente sempre vai intercalar com uma carreira de ponto fantasia e uma carreira de ponto baixo centrado. Uma carreira de ponto fantasia e uma carreira de ponto baixo centrado, tá? Um pontinho para cada pontinho de base. Vou dar a volta com essa carreira de ponto baixo centrado e já volto para mostrar para vocês mais uma vez a nossa carreira de ponto fantasia. Já dei toda a volta aqui, meus amores, fazendo a minha carreirinha de ponto baixo centrado. E agora vamos iniciar mais uma vez a próxima carreira, que é o ponto fantasia, tá? Mas antes vamos fazer o fechamento. O mesmo fechamento. Solto a minha laçada. Venho aqui nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente. Coloco a alcinha na agulha, trago aqui pra trás. E o fechamento, deixa eu dar uma ajustadinha aqui, ó. Pra aproximar bem, porque a gente tá bem na curvinha. E o fechamento vai ser no ponto, no primeiro ponto da carreira, ok? Então, vamos lá. Coloco aqui a minha agulha no meu primeiro pontinho. Volto a alcinha na agulha e ajusto. E agora, vamos começar o nosso ponto fantasia. Laço, trago essa alcinha aqui pra frente e a primeira alcinha é sempre a alcinha curtinha. E agora, eu vou trabalhar embaixo, tá? Desse ponto. E agora, nesse caso, gente, vai ficar como se fosse ponto baixo centrado aqui, tá vendo? Mas é embaixo desse meu pontinho, ó. Vai ficar bem aqui. Bem aqui que eu tenho que entrar, tá? Então, aqui a primeira alcinha é curtinha. Entro aqui embaixo desse meu ponto. Laço, trago... Opa! Entro aqui embaixo desse meu ponto. Laço, trago pra frente. Essa última alcinha eu passo por dentro dessa primeira. Agora, eu dou uma alturinha, deixo bem retinho aqui, ó, pra não torcer. Laço e fecho, tá? No próximo pontinho, a mesma coisa. Primeiro, ponto baixo centrado, alcinha curtinha. E agora, eu venho no pé desse meu pontinho, aqui embaixo. Laço, essa última alcinha eu passo por dentro da primeira. Dou uma altura. E fecho.
No próximo ponto, ponto baixo centrado, alcinha curtinha, venho embaixo desse meu ponto, laço, passo essa segunda alcinha por dentro da primeira, trouxe aqui pra cima, dou uma ajustadinha, ó, eu faço esse movimento às vezes pro fio ficar bem certinho, se ele tiver um pouco torcido. Dou uma alturinha, laço e fecho. Vamos lá mais uma vez, primeira etapa, ponto baixo centrado, trago aqui pra frente, deixo a alcinha curtinha, venho embaixo desse mesmo ponto que eu acabei de trabalhar, laço, trago aqui pra frente. Quando eu vou passar essa alcinha por dentro dessa, eu seguro essa aqui, ó, pra me dar uma sustentação. Trago aqui pra frente, dou uma alturinha, laço e fecho, tá? Então, essa é a nossa carreira de ponto fantasia. E a gente vai dando essa sequência, meus amores, uma carreira de ponto fantasia, uma carreira de ponto baixo centrado e assim por diante. Quando eu tiver a quantidade de carreiras aqui que eu quero, quando eu tiver aqui uma quantidade bacana de carreiras que fique com uma altura que eu desejo, eu volto com vocês. Já subi aqui as minhas carreiras, tá? Então, aqui contando, né, gente? Aqui são carreiras duplas, então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 carreirinhas, tá? Então ficou um tamanho bem legal, ó, vou medir aqui pra vocês verem. Ficamos aqui, por enquanto, com 17 centímetros e meio, quase 18 centímetros, tá? Eu vou fazer mais uma carreirinha aqui de acabamento, que é a carreira de ponto baixíssimo, tá certo? Então, ó, solto aqui a minha laçada, vou vir nas duas alcinhas de cima, pesco aqui essa alcinha, trago aqui pra trás. Coloco aqui a minha agulha embaixo dessa alcinha que eu acabei de levar pra trás, volto essa alcinha na minha agulha e ajusto. Agora eu laço, trago aqui pra frente, só essa alcinha, e vou pegando aqui nas duas alcinhas, ó, dos pontos e fazendo pontos baixíssimos, tá? Somente nessas duas alcinhas. E eu vou dar toda a volta desse mesmo jeito. Quando eu chegar ali no último espacinho, eu venho pra gente fazer o arremate. Já dei toda a volta aqui, meus amores, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Agora eu venho com a minha tesoura, corto aqui um pedacinho pra gente fazer o arremate, tá? Vou aproveitar aqui com o meu isqueiro já pra mostrar pra vocês, tá? Solto aqui a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente no meu primeiro ponto baixíssimo, ó. Pesco aqui essas duas alcinhas, laço, trago aqui pra trás, e agora laço e volto aqui, ó. Bem aqui. E trago pra trás, ó. Mesmo jeitinho que a gente fez. Dou uma queimadinha aqui na ponta. Ó, sempre procurando ser com a parte azul da chama. Porque a parte amarela, ela queima. Ó, tá vendo que ela não fica escura, ó, ela fica clarinha, tá? Então, aqui eu vou esconder por algumas alcinhas, só pra firmar bem. E depois eu venho e faço o arremate, tá? Ó. Então, ficou assim. Aqui a parte da frente, olha pra vocês verem que bonito que fica. Agora vamos medir aqui com a carreira de ponto baixíssimo pra ver se mudou alguma coisa. Eu acho que não. Aqui temos, ficou a mesma coisinha, quase 18, só subiu um pouquinho, tá? Então aqui eu cortei bem rente, ó. Venho com a parte da chama azul, como eu falei pra vocês. Mano, muito cuidado e aperto aqui, tá? Apertei, tá feito o arremate. Ó. E agora, meus amores, o que a gente vai fazer? Eu vou separar aqui o meio da minha bolsa pra gente fazer
pra gente fazer a união tanto do botão imantado quanto da alça, tá? Porque precisa ser bem centralizado, tá? Minha alça aqui também. Ó, então como que eu vou fazer? Eu vou fazer essa dobra, ó. Uma dobra em cada cantinho. E essa dobra, ela tem que acompanhar o meio da base, ó. Acompanhar essa linha aqui. Então, aqui nesse meio, eu vou fazer essa risca. E eu subo trazendo até aqui em cima. Dos dois lados, tá? Então, eu tenho que acompanhar essa linha. Ó, mais ou menos aqui, como se você dobrasse no meio também a base, tá? Depois a gente ajeita aqui a base e olha aqui pra ver essa parte aqui, se ficou bem centralizada essa partinha aqui da dobra. Ó. E aqui como que eu vou fazer, ó? Eu vou marcar bem o pontinho aqui do meio, que é esse daqui, ó. Esse tá meio pra cá, e esse tá pra cá, e esse tá bem no meio. Então, esse eu coloco o meu marcador. E deste lado de cá, a mesma coisa, ó. Esse eu coloco o marcador, tá? Então, isso daqui vai sinalizar pra gente que é o meio, tá? A hora que, se caso vocês desdobrarem, você sabe que aqui é o meio da bolsa, tá certo? Então, agora vamos pra alça. Aqui, gente, tem uma dica bem legal pra manter essa alça aqui, ó, fechadinha, tá? Porque ela já vem assim, ela não vem inteira unida. Que é pegar um pedacinho de fita. Pegar um pedaço de fita dessas transparentes, cortar um pedacinho e unir essa partinha, quer ver? Eu pego um pedacinho e eu vou enrolar bem nesse meio aqui, ó. Enrolar bem nessa parte, que daí ela não vai soltar, tá? Ó, não vai ter esse risco. Eu já fiz esse processo com as duas. E agora, gente, esses processos que eu vou fazer, vocês vão fazer com as duas alças, tá? Do mesmo jeito. Tanto a parte que a gente vai colocar aqui os pontos na bolsa, na alça, perdão, e também a parte da costura na bolsa. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a parte dos pontos na minha alça, tá? Lembrando que é a mesma coisa de um lado e a mesma coisa do outro, tá? E também a mesma quantidade de pontos que vocês fizerem em uma alça, vocês vão fazer na outra, tá? Não pode estar errado, tem que estar bem certinho, ok? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio. Coloco aqui, gente, embaixo, como se eu já fosse laçar esse fio aqui, tá? Seguro essa pontinha na alça. Entro dentro da minha alça, laço o trau aqui pra cima e faço meu primeiro ponto. Eu gosto de fazer desse jeito, gente, porque já vai ficar essa alcinha aqui, ó, tá vendo? E aqui na minha alça, eu vou colocar um total de 20 pontos baixos. 1, 2... Deixa eu subir aqui um pouquinho pra não ficar batendo. 2, 3... 4, e eu vou, ó, deixando aqui essa pontinha pra gente arrematando. 5, 6, e eu vou completar os 20. Fiz aqui os meus 20 pontinhos, tá? Eu solto aqui essa laçada, eu não vou cortar o meu fio ainda, tá bom? Não vamos cortar. E aqui eu vou fazer o arremate primeiro dessa partinha aqui, tá? Ó, mesmo processo. Puxo aqui bem, corto, deixo uma pontinha. Uma pontinha pequena. Vamos queimar aqui a parte da chama azul e na parte de trás também, tá, meus amores? Ó. E aperto. E aqui já tá feito o arremate, tá?
Agora, vamos começar a colocar aqui essa alça na bolsa. Lembrando que a gente vai fazer do mesmo jeito dos dois lados, tá? Deixa eu erguer aqui um pouquinho pra conseguir mostrar melhor pra vocês, ó. Então, eu tenho aqui a minha bolsa, erguer mais, aí, bem melhor. E aqui agora, eu já vou posicionar, já no intuito de começar a união, tá? Então, a gente já vai começar a costurar. Então, aqui eu vou ver aonde eu vou colocar embaixo da minha segunda carreirinha, essa alça. Então, ela vai ficar aqui, ó, bem embaixo, ó, ela vai ficar bem no limite. Entre o final da segunda carreira e o início aqui dessa de baixo, tá vendo? E aqui agora eu tenho que posicionar, ó, ela certinha, essa alça, tá? Não vou deixar esses pontos passarem pra cima, tá vendo? E aqui eu tenho que também calcular a distância. Então, tem que ser a mesma distância. Eu vou colocar os meus dedos aqui, não encostado no marcador, tá? Aqui, ó. Só no espaço vazio. Aqui eu tenho 4, quase 5. Aqui também. Já passou um pouquinho, então trouxe um pouquinho pra cá, ó. Aqui 4 dedos e aqui 4 dedos, ó. Então, eu fiquei com 4 dedos em cada lado. Então, vai ser aqui que eu vou aplicar a minha alça. Tá vendo? Então, aqui eu seguro. Olha pra vocês verem. E aqui agora, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura, deixa eu só tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma costura de pontos baixíssimos na parte da frente. Então, eu vou cortar aqui um bom pedaço de fio pra gente fazer essa costura, tá? Porque, primeiro de tudo, eu preciso passar esse fio lá pra trás, pro ponto baixíssimo ficar aqui nessa parte da frente, tá? Então, eu vou puxar toda essa ponta. Puxei tudo aqui pra fora. Ó. Tudo aqui pra fora e eu vou posicionar novamente onde eu mostrei pra vocês. Posicionei aqui, tá, meus amores? Ó, no limite. Que eu falei pra vocês. Tomando cuidado, tá? Ó. Com a distância aqui. Tem que ser a distância exata, não pode passar. Acho que é aqui. Aí, prontinho. E aqui também a parte dos pontos, tá? Então, eu vou mexendo aqui, ó. Até ficar bem certinho, tá vendo? Ficou bem no limite aqui, o ponto e o ponto aqui também, tá? Então, vamos lá, o que que eu vou fazer? Pra começar, segura aqui bem, vou trazer aqui esse meu fio um pouquinho pra cima. Eu posso trazer aqui, ó, pra baixo do ponto baixíssimo, tá? Ó. Trago tudo aqui pra trás. E agora, eu vou vir pegando somente essa alcinha aqui de baixo, ó. Tá vendo? Dos pontos baixos. E eu vou posicionar aonde eu preciso, como eu falei pra vocês, de novo, tá? Então, aqui a gente vai posicionando até a gente ver onde a gente precisa, ó. Aqui eu movimentei a minha alça. E eu não posso movimentá-la, eu tenho que deixar ela bem certinho. Então, aqui agora, eu venho nesse pontinho de baixo, laço e trago aqui pra frente. Certo? Venho no próximo, na próxima alcinha aqui, ó. Com a minha agulha reta. Como eu falei pra vocês, o fiozinho que tá sobrando tá lá atrás. Laço, opa. Reto. Laço, ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, entro aqui dentro. Laço, ponto baixíssimo. E aqui eu também vou cuidando da altura dessa parte de cá, ó. E também da distância, ó, 4 dedos pra cá e tem que ter os 4 dedos pra cá, ó. Venho na próxima alcinha, na parte de baixo, agulha reta, laço esse fio aqui de trás.
ponto baixíssimo. Na parte da alcinha de trás, laço, agulha reta, ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso por toda a minha alça, tá? Levando em consideração, como eu falei pra vocês, aqui, ó, todos os pontos que eu vou fazendo, eu vou posicionando a minha mão, vou olhando pra ver se tá na altura que eu preciso, se não tá nem muito mais alto, nem muito mais baixo. Se você for só costurando, pode ser que você chegue no final e tá toda torta essa alça, e você precisa desmanchar tudo e começar tudo de novo, tá? Então, eu vou fazer toda essa costurinha aqui, tomando bastante cuidado, já volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, eu subi aqui fazendo a costura, tá? Deixei só o último pontinho aqui pra gente fazer, que é aquele nozinho que a gente fez no início. Deixa eu abaixar aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho melhor. Ó, que é aquele primeiro que a gente fez quando a gente começou a fazer os pontos, tá? Então, eu vou pegar uma alcinha dele, tá? Esse aqui fica bem apertadinho, porque a gente acaba puxando, né, aquela alcinha que a gente arrematou, mas eu tenho que pegar uma alcinha e eu venho aqui, entro, e eu tenho que fazer o meu último ponto baixíssimo, tá? Pra ficar bem certinho aqui, ok? Ó, e agora eu corto o excesso. Trago aqui pra fora. E depois eu tenho que voltar aqui pra dentro de novo. Eu só tenho que pegar um espacinho diferente, tá? Pode ser aqui pra dentro, aqui pra fora. A única coisa é que eu preciso pegar num espacinho diferente, ó. Eu vou pegar no mesmo buraquinho, só que pegando uma alcinha daqueles pontos baixos que a gente trabalha, tá? Puxo tudo aqui pra trás. E aqui eu escondo, tá? E depois a gente vai fazer o arremate, tá bom? O mesmo arremate que eu mostrei pra vocês. Agora, vamos subir aqui de novo. E agora a gente pega a nossa segunda alça, que eu fiz o mesmo processo que eu mostrei pra vocês desse lado de cá. Puxo tudo aqui pra fora, ó, do mesmo jeitinho. E essa parte aqui agora, gente, vai ficar até mais fácil, porque a gente tem um gabarito, né? Porque a gente já tem a nossa primeira alça aplicada. Então, fica mais fácil, tá certo? Então, aqui a gente vira. O processo é o mesmo, ó. A gente olha os marcadores, os 4 dedos. Posiciona, tá? Deixa eu só desentortar aqui, daqui a pouco eu faço o arremate dessa pontinha. Posiciona embaixo da segunda carreirinha, ó. E aqui eu posso me basear com a segunda alça, ó. Eu posso ir me baseando por ela, tá? Porque daí eu não vou levantar ela mais, ó. Ela não vai ficar mais alta. Eu já vou me baseando aqui com a segunda, lembrando de deixar aqui a distância dos 4 dedos, tá? Vocês vão fazer essa mesma costura que eu mostrei pra vocês na parte da frente, na parte de trás, do mesmo jeitinho. Já costurei aqui as duas alças, meus amores, já arrematei, já costurei minha etiqueta também pra adiantar, tá? E agora a última parte que falta aqui dessa parte de costura é o botão imantado, tá certo? Essa parte menorzinha, gente, achatadinha, ela fica pra parte da frente, tá bom? Então, é na frente que a gente vai costurar ela. Então, vou abrir aqui. E aqui eu tenho que colocar bem no meio, tá? Aqui, como as duas alças estão interligadas, então a gente vai colocar na mesma posição aqui e no fim a gente vai colocar aqui também, tá? Mas eu já explico melhor pra vocês. Então, aqui eu vou posicionar o meu botão, mas primeiro eu tenho que ver certinho se tá a quantidade aqui, uma distância legal. Aqui, ó. No fim ficou três dedos pra cada lado, tá? Ó. 3 dedos aqui, um pouquinho a mais só, 3 dedos aqui, um pouquinho a mais também. Ó, então, é aqui que eu vou costurar o meu botãozinho imantado, tá? Lembrando que tem que ser bem no meio. Já peguei aqui a minha agulha e a minha linha, certo? Então, vamos lá. Aqui, eu gosto de fazer essa costura, gente, atravessando, tá? Então, primeiro eu vou pegar nessa parte de baixo pra esconder o nozinho, ó. Aqui por baixo. Só pra esconder o nozinho e passo dentro dessa alcinha. Puxo pra cá. Agora, a gente vai atravessar pra frente, ó. Eu venho pra fora da alcinha
e atravesso na frente. Só que eu vou trazer essa minha agulha bem escondidinho entre os pontos aqui, tá? Eu não posso trazer ela na frente do ponto. Tem que ser mais ou menos escondidinho. Então, eu trouxe pra cá. Puxo tudo pra fora. E agora, eu vou vir no mesmo lugarzinho que já tá saindo essa minha linha, ó, e trago pra dentro, tá? Ó. Se sair dentro da alcinha, beleza. Se não, não tem problema. Então, aqui eu já fiz uma passagem, volto aqui pra frente de novo. Escondidinho aqui, ó. Veio bem na divisa do meu ponto. Agora eu venho no mesmo lugarzinho que tá saindo. E trago aqui pra trás de novo, tá? Opa! Aqui. Agora a última vez, tá? Eu sempre gosto de passar 3 vezes. Seguro aqui o botãozinho. E venho escondido, tá? Eu não trago aqui assim, tipo, pra frente do ponto aqui assim, ó. Porque sempre fica aparecendo uma pontinha. Então, eu trago o mais escondido possível, ó, entre os pontos. Trouxe pra cá. E agora eu volto aqui pra baixo de novo. Que agora a gente vai atravessar pra próxima alcinha, tá? Olhando aqui pra frente pra não ter perigo de formar nenhum nozinho, ok? Então, aqui eu já fiz a costura da primeira alcinha. Eu continuo olhando, porque aqui ainda dá tempo de arrumar, caso precise, tá certo? Então, aqui, 3 dedos pra cá, 3 dedos pra cá. Movimentou um pouquinho, então eu dou uma empurradinha aqui pra baixo, ó. Dei uma empurradinha. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer essa minha agulha aqui pra cima, só que por baixo aqui do meu botão imantado, ó. Então, eu tenho que trazer aqui, que é onde a gente vai fazer a costura dessa próxima alcinha. Eu gosto de fazer desse jeito, porque agora ela vai prender esse botão, não vou precisar ficar segurando, sabe? Passo aqui por dentro da alcinha, ó. E agora, vamos fazer esse mesmo processo, tá? Vou olhando aqui pra ver se tá certinho na minha alça. E eu vou costurar essa alcinha, depois eu passo pra essa, depois eu passo pra essa. E já venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o arremate. Fiz aqui a costura, meus amores. Deixa eu baixar aqui pra vocês, que agora eu vou mostrar pra vocês o nó de tecelão que eu sempre uso, tá? A minha avó chamava assim, gente. Eu não sei se é em todos os lugares que chamam assim. Vocês comentem aqui embaixo como que vocês chamam esse nozinho que eu vou fazer agora. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer essa minha linha aqui pra baixo, num lugarzinho que está mais acessível, ó, mais abertinho. Então, eu trago aqui pra baixo. E agora, eu abro aqui um pouquinho, ó, e venho aqui embaixo, em um espacinho. Pego aqui um pouquinho do fio, ó. Deixo uma alcinha. Passo uma vez aqui por dentro. E passo a segunda. E agora, eu puxo. E vai formar esse nozinho aqui, ó. Nozinho ali embaixo. Vem embaixo desse mesmo nozinho que eu acabei de fazer pra fazer um segundo, tá? Pra ficar bem firminho. Passo aqui por baixo. Ó. Passo aqui por baixo. Deixo uma alcinha, passo uma vez, passo 2. Agora, eu ajusto aqui bem, ó. Fiz o segundo nozinho. Agora, eu trago aqui pra cima, tá? Ó, trago aqui pra cima. E corto esse excesso de linha bem rente aqui do botãozinho, tá? Que aqui a pontinha se esconde na parte de dentro. Então, o primeiro botãozinho já está costurado. E agora, pra gente fazer o segundo, é muito simples. Vocês vão posicionar aqui, ó, o outro botãozinho, tá? Ó, coloca junto aqui. Agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui na bolsa, ó, juntar aqui alça com alça. Dá uma olhada aqui nos marcadores pra ver se tá tudo certinho, ó. Tá aqui no cantinho.
Agora, vocês vão abrir bem devagarzinho aqui, porque agora vocês vão segurar aqui essa alcinha, ó. Segura essa alcinha aqui e abre. E aqui já vai ficar posicionado no lugar que vocês precisam, tá? E vocês vão fazer a costura desse mesmo jeitinho, tá bom? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês o primeiro, tá? Então, agora, já aproveitando que eu estou aqui, vamos fazer o nosso tassel. Então, aqui, meus amores, já peguei a minha agenda. Peguei também aqui o meu tassel. Eu vou tirar o parafuso, que eu acabei esquecendo de tirar. A gente vai reservar aqui esse parafusinho. Ó, puxo daqui pra fora. Deixo aqui. E agora, eu peguei aqui um pedaço de fio pra gente fazer aqui essa parte do tassel na nossa agenda, tá? Eu peguei aqui uma agendinha. Ela tem aqui, meus amores, ó, 15 centímetros de altura, tá? Então, aqui eu vou dar algumas voltas, tá? Vou dar umas 6 voltas. Então, a gente conta as voltas, ó, conforme elas se juntam, ó. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu dei 6 só aqui, meus amores, por quê? Porque a gente vai dar ainda um nó na parte de cima, tá? E o nosso copinho, ele não é tão grande. Então, se vocês... Deixa eu só dar uma queimadinha aqui. Depois a gente vai ter que arrumar. Depois, o nosso copinho não é tão grande. Então, se eu dar muitas voltas aqui, não vai entrar no copinho de jeito nenhum, tá? Então, aqui eu vou pegar um pedacinho do meu fio e vou dar um nozinho nessa parte de cima, tá? Caso você esteja utilizando o fio de malha, o processo é o mesmo, tá bom, gente? O mesmo. A única coisa que vai mudar vai ser o arremate, né? Que vocês têm que fazer um outro, que é o arremate tradicional que a gente conhece. Então, aqui eu peguei uma tira um pouquinho maior, porque ela já vai fazer parte também do nosso tassel. Passo aqui por baixo dessas tirinhas, tá? Lembrando que eu passei 6 vezes aqui. Trago aqui pra cima, deixo bem no meio, ó. Deixo aqui certinho. E agora eu vou dar 2 nozinhos, ó. 1 e 2. Bem forte, tá? Deixar bem certinho. Agora eu vou tirar a minha agenda aqui e vou virar esse nozinho pra baixo, ó. Deixando ele assim, tá? Eu não vou cortar aqui o meio ainda, gente, porque senão eu vou ter que arrematar tudo agora, mas depois, senão vai ficar desfiando, tá? Então, depois primeiro eu vou colocar dentro do copinho. Ó, então, eu dobro aqui e posiciono aqui, ó. A parte do meio eu vou deixar bem aqui próximo de onde tá o furinho do parafuso, tá? E aqui eu vou encaixar aqui dentro, ó. Olha, pra vocês verem, aqui já não tá tão folgadinho, ele já tá mais apertadinho. Se eu tivesse colocado muitas voltas, ele não iria nem encaixar, tá? Então, eu olho aqui pra ver se entrou bem. Aí, acho que agora já foi. Ó, agora eu coloco o parafusinho e venho aqui com a chavinha. Ó. E vamos fechar, mas eu não vou fechar totalmente, tá? Porque eu vou explicar pra vocês o porquê. Aqui eu já reparei isso, já fiz alguns testes. Quando você parafusa todo o parafusinho, ele perde a parte da rosca, né? Porque você empurra toda a parte da rosca pra dentro. Então, se você puxar, vai sair o parafuso inteiro. Então, você deixa um pedacinho pra fora, ó. Só o sinalzinho do parafuso, tá? Ó. Bem pouquinho. Aqui, ó. Já é o suficiente, tá vendo? Então, se eu puxar aqui, ele não vai sair, tá? Então, agora eu venho e corto. Agora sim eu posso cortar
aqui essa parte do meio, porque a gente vai começar a fazer o arremate, tá? Aqui, cortei tudo. E agora, a gente vai parear aqui, ó, essa parte do tassel. Vou deixar tudo do mesmo tamanhozinho. Ó, tem que ser tudo do mesmo tamanho. Eu quero mais compridinho mesmo, tá? Porque como a nossa bolsa é grande, de grande a média, né? Eu acho que é um médio, mais ou menos. Se eu deixar curto, talvez não fique tão proporcional, tá? Aqui, ó, perfeitinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer os arremates dessas pontinhas, tá bom? Então, deixa eu descer aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. Então, eu vou vir aqui com o isqueiro, tá? E eu vou fazer esse processo 1 a 1, tá certo? Então, a gente vai fazer esse processo 1 a 1, ó. Então, aqui eu venho com o lado... Levantar de novo. Com o lado da chama azul... Opa, cuidado! Se você vê que tá querendo formar um foguinho, é só tirar o isqueiro. Devagarzinho, eu vou apertar e enrolar, pra ele ficar fechadinho. Ó. Então, eu aperto e enrolo, porque assim ele vai ficar, ó, fechadinho. E vocês vão fazer esse processo com todos os cabos aqui desse fio. Então, meus amores, já finalizamos aqui, ó, já coloquei os 2 botõezinhos imantados. Os 2 não, né, gente? As 2 partinhas. E agora só falta colocar aqui os nossos elementos, ó. Então, aqui tudo certinho, o fundo da nossa bolsa. Aqui a gente vai colocar a nossa alça pra começar, tá? Pra aproveitar aqui os marcadores e depois a gente tira. Eu vou atravessar aqui, gente, ó. Bem próximo de onde tá o meu marcador, dos 2 lados. Atravesso aqui, tiro os marcadores. Olha, pra vocês verem. E agora vamos colocar o nosso tasselzinho. Olha, gente, que gracinha que ficou. Eu vou colocar mais ou menos na mesma altura da minha alça, tá? Aqui, como ele já tem a argolinha, fica bem facinho da gente aplicar. Então, a gente vai aplicar aqui, ó. Vou aplicar aqui em um lugarzinho, em um pontinho próximo. Aqui da alça, ó. Vocês podem tanto deixar aqui, como vocês também podem deixar ela mais em cima, quanto mais embaixo, tá? Então, eu peguei e utilizei mais um rolinho, tá, gente? Eu subi um pouquinho mais, deixei o fundo um pouquinho maior, tá? Pra gente ter uma bolsa média aqui, tá? E o segundo rolinho sobrou 120 gramas, levando em consideração que cada rolinho tem 300 gramas, tá bom? Do fio Lotus. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais. Se você assistiu todo esse tutorial, comenta aqui embaixo lavanda para mim saber que você assistiu tudinho, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula!